todos, é um prazer recebê-los aqui em uma transmissão virtual da Cefim. Felizmente, a gente consegue trazer a modernidade para uma época tão difícil, né? Que impede que a gente se abrace e esteja junto. Uma tradição que era nossa de estar sempre junto com o mundo fazendário, mas que bom que a gente consegue, e isso acontece praticamente com todas as guerras, né? Acabam descobrindo coisas boas, né? Um avião mais rápido, um carro mais forte, mas tem o custo do sofrimento. Então, é assim que a gente tem que aceitar, e sempre com fé em Deus, e é invocando a Deus que nós damos início, então, à cerimônia de posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal da Cefim, que terá o mandato de hoje, 1º de abril de 2021, até 31 de março de 2023. Pretendemos fazer uma cerimônia tranquila, será rápida dentro do possível, mas também a gente não quer fazer nada correndo. Te agradecemos a muitas autoridades que estão presentes, mas nós mencionaremos oportunamente, até para não cometer nenhum tipo de injustiça. A gente está lendo as mensagens aqui, sabe que algumas pessoas têm problemas, como sempre tem mesmo, às vezes a internet não entra, e tem pessoas que estão confirmando agora, então nós vamos destacar o momento para as autoridades logo em seguida. Ou seja, nós vamos fazer primeiro a posse e, em seguida, nós vamos mencionar as autoridades presentes. Eu pediria licença a vocês, todos, de compartilhar uma apresentação. Muito bem, então essa é a diretoria administrativa que está tomando posse hoje. Nós já mencionamos o período, então nós teremos permita licença, presidente, chamá-lo de jovem, porque realmente não é? O Adriano Luiz Leocádio, que é secretário, todos são secretários, né? O Adriano é o secretário de Santos, todos de finanças, né? O nosso querido amigo José Aparecido Vidotti teve uma consulta coincidente e não foi possível que ele estivesse aqui conosco, mas já largou um abraço para o Adriano. Meire Brito, o Vidotti será primeiro vice-presidente, e a Meire Brito Silveira, fundadora, secretária em Olímpia, já é a segunda vice-presidente, né? Nós temos na secretaria o Michel Augusto de Morro Agudo, primeiro secretário, e Demerval Prado Júnior, secretário da Fazenda de Ribeirão Preto, como segundo secretário. Tesouraria, nós temos o Nelson Antônio Garcia de Pradópolis, Júlio Antônio Gonçalves de Lençóis Paulista é o segundo tesoureiro. Luciano Aparecido de Lima, secretário de Bragança Paulista, é o primeiro diretor de Relações Institucionais. O Ricardo Abílio Rossi, de Mogi das Cruzes, é o segundo diretor de Relações Institucionais. Na área de expansão, nós temos o Fábio de Souza Leite, de Botucatu, primeiro diretor de expansão, e um outro jovem, Everton Clemente, da cidade de Charqueada, que está muito animado, mas também está meio adoentado. Então, está bem, graças a Deus. No conselho, nós temos uma das pessoas mais animadas que nós temos no grupo, está sempre falando conosco e dando ideias, João Carlos Barantonelli, de Santa Cruz do Rio Pardo. O jovem Caio César Vieira de Araújo, de Arujá, também está hoje representando o DEMAT, que é o consórcio dele. O João Valério Esgalha, de Araçatuba, formam então aí a titularidade do conselho, mas nosso conselho sempre reunirá os 5, né? Esse efeito de ser suplente, ser titular, é só para efeito estatutário.
Temos aí o Lucas Aparecido Martins de Aguaí e o Donizete Aparecido Soares, da nossa vizinha Serra Azul aqui de Ribeirão Preto. Também falar que um é mais animado que o outro e é redundância, viu, Adriano? Todos estão realmente muito animados. Então, com isso, eu encerro a apresentação e passo a palavra, então, para o Manuel e dará sequência à nossa posse. Bom dia a todos. Em nome de todos, eu quero saudar o Adriano, o jovem Adriano, que assume agora a nossa associação a partir deste momento. Eu apenas quero apresentar uma única justificativa. Você sabe que Rio Preto esteve em lockdown muito forte, até o dia de ontem. Eu estou aqui na secretaria, sou secretário de Habitação de São José do Rio Preto, e nesse momento tenho ali uma demanda grande de pessoas, porque tudo estava represado, abriu hoje, e amanhã já é feriado. Então, eu não vou poder ficar até o fim, peço essas desculpas. Mas eu gostaria de lembrar um pouco do que foi a nossa associação. Ela teve um passado, que foi um fórum de secretários municipais de fazenda, mas o interessante é que no final de 2016, no governo de transição, quando iria assumir o prefeito Duarte Nogueira, eu fui fazer uma visita, o secretário da Fazenda daquele momento, que era o Naline. Eu conhecia muito pouco o Naline, mas ele já me inspirou no primeiro contato uma confiança muito grande. Muito grande. Digo para vocês, meus quase 50 anos de serviço público, trabalhei 33 anos na Caixa, inclusive como superintendente por muitos anos, trabalhei como diretor do CDHU, lá em São Paulo, diretor administrativo e financeiro, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, apesar de ser presidente do PSDB, trabalhei com o prefeito Haddad, trabalhei aqui em São José do Rio Preto, mas quando fui convidado por Duarte Nogueira, para ser alguém de fora que fosse implementar uma filosofia diferente na Secretaria de Fazenda, que naquele momento estava muito difícil. Lembro-me bem, alguns dias depois da posse como secretário da Fazenda, o Naline chegou lá e falou, olha, eu quero te avisar que nós fizemos sempre um fórum, nos reunimos secretários da Fazenda aqui, e gostaria de falar para você que eu estou entregando tudo que foi feito. Você é secretário da Fazenda e você pode continuar fazendo ou não o que esse fórum havia sido feito. Então, como você é o secretário, já não sou mais, estou aqui entregando todo o que nós fizemos. E você continue como você achar melhor. Eu falei, o quê? Peraí, Naline. Eu assumi? Não, você. Não, eu não sou mais secretário da Fazenda. Eu falei, mas você é competente, você é honesto. E eu estou vendo, quando eu avalio a manifestação, os movimentos aqui na Secretaria da Fazenda, essa situação em Ribeirão hoje caótica, a única secretaria que eu não vejo como problema é a Secretaria da Fazenda. Então, significa que você foi um gestor muito honesto. Se teve problema na administração, você não se corrompeu com ela. Então, você vai continuar, sim. Você que vai continuar tudo. Você vai continuar sendo responsável pelo fórum. Claro que o fórum evoluiu. Nós tivemos aí 2 reuniões presenciais nesse período, 2 ou 3, sempre com o apoio da Secretaria da Fazenda, quando se pensou em criar a nossa associação de secretários de Fazenda, que depois passou a ser da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Aí o Naline me procurou, Manuel, é o seguinte, só que temos um problema, precisamos escolher um presidente para esse início. E, como é início, precisamos estar próximos. E a pessoa tem que ser você. Relutei um pouco. Naquele momento, eu acho que as condições não eram fáceis.
mas também era necessário dar esse início, que senão também alguém de fora, um começo é difícil, precisaria estar perto dele, e aí aceitei. Aí tomamos posse dia 24 de junho de 2019. Infelizmente, foi, claro, num evento da Cefim, lá em Ribeirão, mas, a partir daí, logo em seguida, 2020, veio essa maldita pandemia que sempre atrapalhou. Mas, muito mais importante que isso, que conseguimos fazer várias parcerias. Fizemos várias parcerias. E isso, a associação ainda ficou viva. Adriano, eu quero te deixar uma mensagem. Você assume uma associação em momento difícil, bastante difícil, porque a pandemia continua. Mas ela já existe. Ela já tem algum saldo financeiro, ela já tem uma constituição perfeita, e nós temos aí o grande idealizador, o grande cérebro de tudo, que é o Sérgio Nalini. Quero cumprimentar também a Selma, que eu acho que dá para dar grandes passos, viu, Adriano? Primeiro que você é muito jovem. Você está começando Secretaria de Fazenda agora, mas tem uma experiência de prefeitura muito grande, porque você é secretário da Fazenda, mas antes você não era secretário, mas você era da Secretaria da Fazenda. Então, você vai acrescentar muito para esse grupo. Muito, muito, muito. Olha, eu fico muito feliz de ter participado. Eu fico muito feliz nesses 2 anos. Entendo que poderíamos ter feito mais. Sim, poderíamos. Mas peço desculpa porque era o início. Peço desculpa também porque nós tivemos esse ano de pandemia, esse ano terrível, que tem atrapalhado bastante. Desejo para você, Adriano, muito sucesso mesmo. Vocês vão me desculpar, eu vou me ausentar dessa reunião, mas eu quero dizer que eu considero e quero dizer que todos estão empossados. E desejo, assim, sucesso, sucesso e sucesso. O próximo evento, com certeza, em 2022, em Ribeirão Preto, eu quero estar presente, viu, Nalini? Quero estar presente, participando ali de todos os 3 dias, porque aí eu quero ficar longe do serviço da secretaria. Parabéns, Nalini, parabéns, Adriano, parabéns a todos vocês, parabéns às entidades parceiras que estão conosco. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Me desculpe que eu vou ter que me ausentar em função da quantidade de pessoas que estão aí hoje para conversar com o secretário, para resolver alguns problemas, em função do lockdown de ontem, que terminou ontem. Então, hoje, a prefeitura, a cidade vai estar, assim, bem, apesar de continuar na zona vermelha, mas bem agitada por causa dessa paralisação que teve. Muito obrigado mesmo a todos. Obrigado, Manuel. Como eu te disse na data da eleição, eu reitero hoje, uma das coisas mais importantes que a gente tem no trabalho é a confiança, né? E essa confiança que você teve na gente foi fundamental para que tudo fosse possível. Mas eu quero te dizer também que você, com as suas autorizações, com as suas gestões internas, nós conseguimos fazer grupos aí de precatório que está funcionando até hoje. Nós temos um grupo de contadores com mais de 400 contadores inscritos de todo o estado de São Paulo e do Brasil. E você está entregando uma associação para o Adriano 20% maior do que você pegou. E, na verdade, isso, a hora que chegar em julho, consolida-se em quase 30% maior do que você pegou. Então, seu trabalho também foi muito interessante. Estou dizendo só da minha parte, desculpa, Adriano, porque eu fui mencionado, mas já estou passando, então, a palavra para o nosso presidente eleito, Adriano Luiz Leocádio, a quem eu espero que Deus dê toda a força para que faça o seu trabalho. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Manuel, pelas palavras, viu? Queria agradecer a todos os presentes, a todas as autoridades que estão presentes nessa solenidade de posse. Nós vamos nominá-los devidamente no momento oportuno, mas eu já agradeço pelo tempo despendido, né? Como o próprio Manuel
já bem falou agora há pouco, a gente está vivendo um momento muito diferente na nossa história, na história da humanidade como um todo. E não tem, no início desse momento, desse tempo de pandemia, nós tínhamos um discurso que nós estávamos vivendo um novo normal. E eu fico muito feliz que esse discurso ele já não existe mais, porque nós não podemos achar normal a situação que a humanidade está vivendo. E nós não podemos achar normal a situação que o nosso país está vivendo. Ontem nós batemos mais uma vez um recorde muito triste de mortes no nosso país. E nós precisamos estar, mais do que nunca, focados no nosso trabalho. As secretarias de Finanças e Fazendas do Estado de São Paulo e de todo o Brasil, por que não falar, nunca foram tão demandadas. Os nossos secretários e secretárias nunca tiveram que trabalhar tanto, nunca tiveram que se dedicar tanto. O meu antecessor aqui em Santos, o Maurício Franco, que eu acompanhei de perto o seu trabalho, e todos os colegas da região e do Estado de São Paulo, como os nossos organismos têm se tornado cada vez mais essencial. E essa pandemia mostrou que trabalhos bem feitos, bem executados e bem realizados nas secretarias de finanças vão permitir que nós possamos combater tanto a pandemia quanto os efeitos econômicos, sociais, que são devastadores nas nossas cidades. Então, as secretarias de finanças, nesse momento, precisam e continuarão precisando de um apoio. E eu acho que a palavra que eu quero colocar como norte, nesses 4 anos que eu estarei à frente da ACEFIM, é uma palavra que ela é muito comum, ela é muito simples, mas que ela já vem sendo vivenciada e eu quero aprofundá-la, que é a palavra cooperação. Eu quero trabalhar em cooperação com os outros organismos do poder público, com os órgãos de controle. A gente tem a presença hoje aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em parceria com a Receita Federal do Brasil, em parceria com os outros entes federativos e, principalmente, para que a gente possa defender a pauta municipalista com todas as nossas forças, porque nós que vivemos no município, principalmente nós que trabalhamos nos municípios, nós entendemos a importância da administração pública municipal. Nós temos visto como tem caído no colo das cidades a resolução de problemas enormes. Quantas cidades estão sendo desprovidas, né, de assistências básicas às pessoas? Nós tivemos problemas de colapso, como foi visto em Manaus e em outras cidades. E nós precisamos, mais do que nunca, agora, unir forças na defesa dos nossos interesses. Não do interesse particular ou do interesse privado, mas do interesse das nossas cidades que nós trabalhamos. Somos nós, o meu prefeito Rogério Santos, na qual eu transmito aqui a todos o abraço dele, ele sempre costuma dizer que eu conto as moedinhas. Sempre falo, Adriano, vai lá contar as moedas. E, na verdade, é esse trabalho mesmo que nós fazemos na secretaria. É um tira daqui e põe ali, é o dia todo. São horas e horas de trabalho para que a gente possa prestar um serviço digno e adequado às nossas cidades, aos nossos munícipes, para que as secretarias de finanças estejam com o seu trabalho de fiscalização tributária, os seus trabalhos de execução orçamentária, de execução da sua contabilidade pública, tudo feito dentro da mais perfeita conformidade legal, feitos de maneira eficiente, eficaz. Eu tenho falado muito quantas e quantas áreas da administração pública, nesse momento de pandemia, foram praticamente suspensas, deixaram de exercer a sua atividade, mas as nossas secretarias de finanças estiveram presentes, estiveram atuantes, porque mais do que nunca nós fomos demandados. Então, é esta cooperação, em primeiro lugar, entre nós, secretarias de finanças, com os outros entes federativos, com os nossos órgãos de controle, seja o Ministério Público, seja o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a Receita Federal do Brasil, que tem demonstrado ser um grande parceiro, não só desta entidade, mas também dos municípios, porque entende o problema da fiscalização, entende o problema que nós temos, que é de escassez de recursos para atender todas aquelas demandas infinitas que foram previstas na Constituição Federal de 1988, que nós nos descabelamos. Eu falo, viu, Manuel, que eu estou há 13 anos, eu sou servidor público, sou economista concursado aqui da Prefeitura de Santos, trabalho há mais de 10 anos na Secretaria de Finanças,
E a minha esposa, que está nos acompanhando agora, ela sempre fala que o meu cabelo cada vez cai mais um pouco, mas é esse ardor, é essa vontade de fazer as coisas acontecer que move quem trabalha dentro de uma Secretaria de Finanças. E eu tenho certeza que a Cefim é um reflexo dessas secretarias. Eu gostaria de pautar também, para não ser muito extenso, uma necessidade e também um norte que a nossa associação vai ter enquanto eu for presidente, junto com essa diretoria que está me acompanhando aqui, a Meire, na qual eu agradeço em nome de todos os demais membros dessa nova diretoria. O processo de regionalização da Cefim é extremamente importante. Nós envolvemos a região, o estado de São Paulo é um estado com dimensões nacionais, é um estado que, tanto economicamente quanto geograficamente, é maior do que muitos países por aí. E nós precisamos nos articular de forma inteligente, de forma organizada. E o processo de regionalização com líderes regionais, com secretários regionais em todas as regiões do estado de São Paulo é fundamental para que a Cefim possa alcançar. E dentro desse processo de regionalização, uma alteração estatutária que foi feita na última reunião da Cefim, onde permite a entrada de municípios menores, sem a necessidade do pagamento da anuidade, isso vai permitir que nós, municípios maiores, municípios médios e grandes, possam apoiar esses municípios pequenos, apoiar tecnicamente, apoiar com trocas de informações, porque essas cidades, nós estamos percebendo agora, elas não têm a capacidade de agregar tecnicamente por conta de várias necessidades, principalmente financeiras. Então, nós temos essa possibilidade, através da Cefim, nós vamos alcançar esses municípios. Um norte da Cefim, que foi muito bem conduzido pelo Manuel e dirigido pelo nosso colega Sérgio Nalini, é a questão da formação contínua. E os processos de formação contínua à distância têm se demonstrado eficientes na questão de alcançar os nossos servidores públicos, de alcançar o nosso corpo técnico. Então, precisamos, sim, continuar nesse processo, aprofundar os processos de formação contínua, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade, não só preocupado com os processos fiscalizatórios, mas pensando principalmente num serviço público prestado de forma eficaz, para que ele gere lá na ponta efetividade, porque o nosso trabalho permite com que as crianças da escola tenham uma merenda melhor, que os professores sejam bem remunerados, que o atendimento à saúde seja feito de maneira eficaz e eficiente. Esse é o trabalho das secretarias de Finanças e Fazendas. E eu quero finalizar essa minha fala agradecendo a diretoria que nos antecede, na pessoa do Manuel. Quero agradecer todas as pessoas que passaram antes de nós. Hoje nós teremos uma homenagem aos nossos fundadores. Eu quero dizer que a cidade de Santos tem muito orgulho, a Secretaria de Finanças do município de Santos tem muito orgulho de ocupar essa cadeira, porque essa cadeira é da Secretaria de Finanças de Santos. Temos muito orgulho de ocupá-la, e se hoje nós podemos ocupar essa cadeira de uma associação estruturada, organizada, eficaz e eficiente, é porque nós tivemos pessoas que passaram antes de nós e fizeram de forma muito bem feita o seu trabalho. Então, eu quero aqui agradecer publicamente a todos vocês que colaboraram com isso. Quero agradecer às entidades parceiras que sempre estiveram conosco, que defenderam a nossa pauta municipalista, que estão nas brigas conosco das alterações legislativas que prejudicarão a arrecadação municipal. Nós estamos lutando contra modelos de reforma tributária que vêm prejudicar os municípios, que vêm tirar a receita dos municípios. Então, nós estamos juntos em todas essas lutas. Então, é importante agradecê-los e dizer que a Cefim continua parceiros de vocês. E eu quero, para finalizar, agradecer aos colegas de 16 municípios, 15 municípios que, ao lado de Santos, irão compor a diretoria e o Conselho Fiscal da Cefim. São 16 cidades importantes do estado de São Paulo,
que trazem para si a incumbência de defender o interesse das cidades, não é o interesse das secretarias de finanças. A CEFIN defende o interesse dos municípios e, por conseguinte, o interesse dos cidadãos, porque os cidadãos, eles moram, o meu antigo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele dizia, as pessoas moram na cidade, as pessoas moram no bairro, as pessoas moram nas ruas, nós temos que alcançá-los onde quer que eles estejam. E a CEFIN tem essa finalidade de trazer para dentro da nossa realidade tudo isso. Então, eu agradeço em nome da Meire, né, que simboliza todo esse trabalho, tanto histórico quanto presente. Agradeço pela sua permanência aqui conosco e agradeço todos os demais secretários por estar conosco e contribuírem de forma muito efetiva na continuidade dos trabalhos da CEFIN. Agradeço a vocês e finalizo agradecendo a minha equipe aqui da Secretaria de Finanças. Também sou secretário de Gestão aqui em Santos. Agradeço também a minha equipe da Secretaria de Gestão, porque eles têm contribuído muito para que eu possa continuar desempenhando o meu papel, tanto aqui em Santos e também na CEFIN. Obrigado a todos e agradeço a você, Sérgio, pela sua parceria. Espero poder contar com você, com a Selma, nesses próximos 4 anos de trabalho juntos aí. Obrigado, meu amigo, e obrigado a todos. Obrigado, Adriano. Sucesso da nossa parte aqui, mencionada até a parte administrativa. E você já acostumou que ontem, 11h30, você recebeu o comunicado, né? Meia-noite eu estava conversando com o secretário ontem. Em época de seminário, eu atendi uma secretária às 2h da manhã e outra às 6h da manhã. Então, aqui é full time mesmo. Bom, a Receita Federal foi citada 2 vezes, 3 vezes a Receita Federal foi mencionada como parceira, e eu sinto na obrigação de dizer que eu sou colega da Receita Federal, fui delegado em Ribeirão Preto, delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto. Uma das primeiras coisas que eu fiz depois que saí foi visitar meu amigo Ocaso em Brasília, para dizer para ele que os olhares da Receita precisavam ser voltados para os municípios, né? E posso dizer com tranquilidade que a administração atual não precisa ser convocada para isso, já faz isso. Adriano vai utilizar a palavra agora. Adriano Pereira Subirá, ele é chefe da assessoria de cooperação fiscal da Receita Federal do Brasil e, nesse momento, representa o nosso secretário especial, José Barroso Tostes Neto. Com a palavra, Adriano Subirá. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar, em nome do secretário especial José Tostes e de toda a Receita Federal, a todas as autoridades e convidados presentes e votos, né? Desejo de muita saúde a todos. A Receita ela tem parceria com a CEFIN já há muitos anos, há mais de uma década, e tem participado nos seminários e na área de relações institucionais aqui no gabinete que estou responsável, um foco nosso é em cooperação e cooperação com os municípios. Eu gostaria de rapidamente citar algumas iniciativas. Os senhores e senhoras acompanham nos municípios que a Receita, sempre que demandada, ela faz doações a entidades municipais. Muitas vezes, essa doação não atende diretamente a uma necessidade, mas permite a realização de um leilão ou de uma atividade de venda que permite levantamento de recursos para apoiar algumas entidades. Ontem foi assinada a prorrogação da obrigação de entrega para as prefeituras do valor da terra nua, o VTN. Não saiu no Diário Oficial ainda, mas estou comunicando aos senhores em primeira mão. Já está assinado e deve sair no dia 6 de abril no Diário Oficial. E ainda em abril, também nós daremos início ao grupo de trabalho do ITR. E vamos precisar dos insights, das demandas e das críticas, sim, né? Vindo aí dos colegas, das entidades e das prefeituras, das secretarias de finanças que participam da CEFIN. E para melhor atender os municípios, a Receita Federal, no ano passado, ela organizou equipes de atendimento a órgãos do poder público. Então, nós temos hoje em São Paulo uma equipe específica para atender a prefeitura em todas as suas necessidades no relacionamento com a Receita Federal. E também a Receita Federal participou da primeira edição do Guia Mais Brasil, do Prefeito Mais Brasil, de 100 dias,
E agora, na segunda edição, para os 200 dias, vai sair um encarte bem detalhado, com informações de apoio às prefeituras, às secretarias de finanças, nas diversas obrigações e também nos direitos, né, em relação ao Poder Federal, naquilo que a Receita Federal representa. Segunda-feira dessa semana foi assinada a medida provisória de melhoria do ambiente de negócios. E a participação das cidades, dos municípios, vai ser fundamental para o sucesso do que pretende essa medida provisória, especialmente na abertura de empresas. Isso a CEFIM vai estar tratando na sequência oportunamente. E aproveitar o momento de celebração, de parabenizar a antiga diretoria e cumprimentar a nova diretoria e presidente que assume, e lembrar que, como nós estamos aí no segundo mês da entrega da declaração de imposto de renda, é um bom momento, um excelente momento, é muito oportuno e eu diria até necessário que em cada cidade, em cada município, a prefeitura, a Secretaria de Finanças faça essa campanha, mobilize a sua população para, na sua declaração de imposto de renda, fazer doações para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do idoso. No ano passado, foram arrecadados aproximadamente 100 milhões de reais, mas nas nossas estimativas, a nossa avaliação dentro da Receita, esse valor poderia ser pelo menos 10 vezes maior. Simulações de anos não tão recentes, mas os parâmetros se mantiveram mesmo, que fizemos no interior do Paraná, quando eu trabalhei lá, essas doações seriam suficientes para manter em contraturno escolar todas as crianças e adolescentes de um município de porte pequeno ou médio. E nesse momento de pandemia que estamos atravessando, e se Deus quiser logo venceremos, essa aporte adicional aos fundos do direito da criança e do adolescente e também do idoso vão permitir mais ações de acolhida para os mais vulneráveis neste momento. Então, eu quero agradecer, Sérgio, cumprimentar ao presidente Manuel, a diretoria que está entregando agora o bastão a você, Adriano Leocádio, me desejando muito sucesso e a nova diretoria que assume contigo, e dizer que a Receita Federal continua à disposição dos municípios, das secretarias de finanças, para agirmos de forma cooperativa e, se possível, até integrada para atender a necessidade dos nossos cidadãos. Muito obrigado. A Receita Federal continua à disposição de todos os senhores secretários de Finanças e me permitam dizer também demais autoridades e entidades aqui representadas. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Nós já estamos com data fixada para o seminário de gestão em julho, né? Então, nós vamos esse ano tratar de assuntos voltados à área de fiscalização, que para a Receita é fácil, né? E muito obrigado. Agradecemos em nome do presidente. E agora nós passamos a palavra para o também jovem prefeito Frederico Guidoni, Fred Guidoni. Nós tivemos 2 vezes a oportunidade de conversar com ele na belíssima cidade de Campos do Jordão, e hoje ele preside uma associação que está conosco desde o nascimento do Fórum, Associação Paulista de Municípios, a querida APM. Com a palavra, prefeito Frederico. Bom dia a todos, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Sérgio pela delicadeza do jovem. Eu adorei, me senti mais jovem ainda, né? Já não sou tão jovem assim, mas é gostoso se sentir jovem. Queria te cumprimentar, Sérgio, e agradecer a oportunidade e o convite para nós estarmos aqui de maneira muito gentil, muito alegre, presenciando uma oportunidade ímpar como essa, de uma associação tão importante para os municípios paulistas e, por que não dizer, para os municípios brasileiros. Então, em primeira mão, agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui desfrutando desse momento com todos vocês. Quero agradecer e parabenizar também o Manuel, que deixa a presidência da CEFIN nesse momento, parabenizar toda a diretoria que deixa os cargos pelo brilhante trabalho que realizou ao longo desses anos em que esteve à frente da associação. Quero dar parabéns aqui também e desejar sucesso ao Adriano, toda a sua nova diretoria, toda a sua equipe, dizer que o desafio é grande. O momento é um momento de responsabilidade histórica, em especial para os municípios brasileiros. Quero cumprimentar aqui Sebastião Miziara, nosso professor municipalista, grande mestre, anos de luta
pelo municipalismo paulista e brasileiro. É uma inspiração para todos nós que estamos começando a trilhar este caminho. Parabenizar pelo brilhante trabalho que faz à frente da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Parabenizar e cumprimentar todos aqueles representantes de entidades de classe, de órgãos que estão participando, autoridades que estão aqui nessa cerimônia digital, que é como nos é permitido fazer nesse momento. Ainda bem que a tecnologia está a nosso favor, senão não seria possível nós darmos sequência a coisas tão importantes e fundamentais da vida fenomênica se não fosse o desenvolvimento da tecnologia. Então, quero aqui parabenizar a todos, cumprimentar todos os secretários e secretárias municipais, e em nome de todos os prefeitos do estado de São Paulo, dos 645 municípios que congregam e compõem a Associação Paulista e que fazem parte do nosso território estadual, parabenizar e agradecer, acima de tudo, os secretários, secretárias, diretores de finanças, como quer que sejam chamados em seus municípios. Sempre foram importantes na consecução dos objetivos de manter em pé os pilares democráticos nos municípios, mas, acima de tudo, de serem garantidores da execução das políticas públicas nas cidades paulistas. É através das finanças municipais, das fazendas municipais, que prefeitos e prefeitas, lideranças municipais, conseguem garantir recursos necessários para efetivar, executar de verdade políticas públicas. Como bem disse o nosso novo presidente, o Adriano, lá desde o Franco Montoro, o movimento municipalista ganhou os contornos da frase: é na cidade que as pessoas vivem. Portanto, é nas cidades que as coisas têm que acontecer. E é nas cidades que nós precisamos ter recursos suficientes para fazer com que as políticas públicas deem resultados efetivos às pessoas e o benefício bata à porta de cada cidadão, de cada pessoa que necessita, em especial no momento pandêmico como esse, daqueles que mais precisam da atuação do poder público local, que é aquele que está próximo das pessoas. É nas cidades que as vidas acontecem e é na cidade que o combate à pandemia também acontece. Portanto, um olhar especial para as cidades paulistas e brasileiras. Esse é o papel da PM, também o papel da UVESP, nossa eterna e principal parceira no municipalismo paulista. Esse é o papel de garantir que bandeiras sejam reforçadas, sejam empunhadas, para que os recursos cheguem às cidades e fiquem nas cidades, para que os secretários de finanças, as secretárias de fazenda, diminuam, na verdade, essa dificuldade de ficar transpondo o dinheiro daqui para ali, procurando aonde não tem, para colocar onde tem. Nós precisamos esticar o tamanho desse cobertor. Então, é fundamental a existência de uma associação como a Cefim, porque ela discute, ela debate, ela corre atrás, ela demonstra a necessidade e a razão da existência, da necessidade dos recursos na cidade. Então, vocês estão de parabéns pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Eu tive várias oportunidades ao lado de vocês, como vice-presidente de precatórios na Frente Nacional de Prefeitos. Estivemos lá na CNJ lutando, não só pela extensão de prazo, mas por garantias efetivas e condições verdadeiras de que os municípios possam ter recursos e condições de quitar as suas dívidas. Diferentemente de muitas do que as pessoas acham, os municípios não querem pagar precatórios, não é verdade, eles querem pagar sim, o que eles precisam é de garantias e condições reais para poder pagar. Lutamos muito pela implementação do Fundo Nacional de Acesso ao Pagamento de Precatórios, que infelizmente, de uma maneira estranha, foi inserida a retirada do fundo agora na nova PEC. Nós precisamos voltar a discutir esse tema e vários outros que vão trazer conforto para os líderes municipais a partir de uma estruturação local de uma Secretaria de Finanças razoavelmente com condições de dar vazão às necessidades dos cidadãos. Cada dia que passa, os municípios são chamados a mais prestação de serviços, a mais responsabilidades com menos recursos, o que torna o trabalho de todos vocês ainda mais importante. E nesse momento pandêmico, é a Secretaria de Fazenda, são as secretarias de Finanças
que estão garantindo para a saúde pública recursos, dinheiro suficiente para manter hospitais funcionando, implementação de leitos de UTI, aquisição de materiais, insumos, medicamentos, para que as pessoas, em primeiro plano, tenham um atendimento à saúde necessário para salvar as vidas. Então, quero finalizar aqui reiterando o agradecimento de todos os prefeitos e prefeitas do Estado de São Paulo, para todos os secretários de Finanças e Fazenda dos municípios paulistas, pela importância, mas, acima de tudo, pelo compromisso com o resultado que vocês têm tido à frente das secretarias municipais. Contem com a parceria e a participação da APM junto à ACEFIM, e juntos nós temos condições de lutar por melhores condições de trabalho e mais recursos para as cidades paulistas e brasileiras. Sucesso àqueles que entram, parabéns àqueles que saem. Nossa parceria continua em pé, firme, forte, renovada e radiante. Contem com a APM, porque os prefeitos de São Paulo contam com os secretários de Fazenda. Sucesso a todos, um excelente trabalho e uma boa posse. Muito obrigado, prefeito Fred. Que bom que a gente tem o mesmo discurso municipalista do nosso presidente, do senhor. Não é novidade, a PM tem essa tradição, e não menos força municipalista. Fala agora Sebastião Meziara, como você disse, nosso professor, eterno professor, da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Com a palavra, Meziara. Bom dia, Sérgio. É uma alegria muito grande poder participar de mais uma posse da ACEFIM, assim como o Fred, assim como a Associação Paulista de Municípios, a nossa entidade maior do municipalismo no Estado e, quem sabe, do Brasil. Nós também sempre estivemos juntos nessa luta, porque existe um destino só, que é defender o município, qualificar o município, preparar o município para que as pessoas sempre digam que têm prazer de morar na cidade onde vivem. Eu quero cumprimentá-lo, Sérgio Nalini, querido amigo, Francisco Sérgio Nalini, querido e grande amigo. Cumprimentar o Manuel. O Manuel é uma enciclopédia ambulante. Atende Ribeirão Preto, fica em Ribeirão nos piores e transforma os piores momentos em bons momentos. Vai cuidar de uma política pública, está cuidando de uma política pública em São José do Rio Preto. Todos certamente aprenderam no diálogo, no debate, no laboratório de ideias, que é uma instituição como a ACEFIM, que vive assim como a Associação Paulista de Municípios, a União de Vereadores do Brasil e todas as entidades municipalistas, encontrando para conversar e, na conversa, tirar à luz daquilo que é preciso ser feito. O Fred colocou muito bem. Nós vivemos um momento de extrema preocupação. A pandemia vivendo o seu 13º mês, o Brasil batendo todos os recordes, um governo sem nau, um quartel de bagunça, uma economia fragilizada, uma dívida que vai atingir, agora em 2021, 5,9 trilhões de reais, é a dívida do PIB brasileiro. Jamais tivemos, ao longo do Brasil contemporâneo, uma economia tão fragilizada como a que nós estamos vivendo, e quem paga a conta é o município. Portanto, eu quero fazer minhas palavras do Fred, quando ele diz que nas mãos dos secretários de Fazenda, dos secretários de Finanças, dos contadores dos municípios, é que estão o caminhar mais lúcido do nosso destino. Governar é tratar o imponderável. O prefeito, quando entra, ele entra transformando o município, que é um ator, tentando ser protagonista. E o protagonismo realmente está na mão de vocês, desses que constroem a fazenda, destes que ampliam a receita sem mexer no bolso do contribuinte. É um exercício efetivamente de grande responsabilidade, mas que merece um exercício enorme para se atingir esse objetivo. A ACEFIM é a razão maior da sorte dos municípios.
E nós vivemos um momento tão preocupante, com as receitas combalidas, com uma reforma tributária que a gente não vê chegar, não está acontecendo um discurso mais apropriado para que o município não sofra a consequência de uma reforma totalmente desarticulada, onde nasce a receita, não é? O município é quem faz o dinheiro girar. É o município quem manda dinheiro para a federação e recebe muito pouco de volta. O que ele mais recebe é competência sem recursos financeiros para atender essa competência. Portanto, eu exalto sempre, caro Sérgio, caro Manuel e novo presidente Adriano, desejando aqui sucesso pelo seu mandato até 2023. Eu ressalto muito, como nós fizemos nos encontros da CEFIM, que nas mãos dos secretários da Fazenda, nas mãos dos secretários de Finanças, repito isso com muita boa vontade, é que estão os destinos dos nossos municípios. O papel de vocês é fundamental. Os professores de Harvard, da Universidade de Harvard, que cuidam da administração municipal, como Philip Coulter, como Michael Goss, eles dizem que governar é tratar o imponderável. Governar é dar sentido a uma arrecadação que possa contribuir com a vida das pessoas. Mas, para isso, é preciso um planejamento estratégico antecipatório, diferentemente daquilo que acontece com a gente. A gente acorda de manhã, que roupa vamos colocar para falar com o Naline hoje? Decide na hora. O planejamento estratégico antecipatório é aquele que você tem que fazer uma previsão. Não é? São Paulo tem enchente todo ano, e todo ano é aquela velha luta contra as enchentes. A saúde demonstrou toda a sua fragilidade ao enfrentar uma pandemia tão violenta como essa. Claro, nós estamos lutando diuturnamente. Nós temos exemplos maravilhosos, como, diga-se sempre, o Instituto Butantan, nosso orgulho, produzindo vacinas para o Brasil. De cada 10 vacinados, 9 são vacinados com as cores da bandeira de São Paulo. Isso é muito importante, lutar contra isso e vencer. Essa é uma luta que eu faço uma correlação com a luta dos senhores, que cuidam de criar receita, que cuidam, como diz o Adriano, de contar moedas, porque é desta forma que nós estamos vivendo. Nós estamos contando moedas para poder dar uma garantia ao contribuinte de que ele vai ter o mínimo daquilo que ele merece constitucionalmente, o mínimo daquilo que os prefeitos gostariam de dar. E esse momento é tão difícil que nós estamos diariamente perturbando o semi-repouso, vamos assim dizer, do nosso querido Sérgio Rossi, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado. A cada dia são consultas que eu tenho que transmitir. Quando alguém liga de uma prefeitura ou de uma câmara perguntando alguma coisa, eu peço gravem. Eu mando a gravação para o Sérgio, que sempre delicadamente nos manda a resposta. O Tribunal de Contas do Estado, embora eu disse brincando repouso, nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora, porque os prefeitos têm dificuldade de saber o que está acontecendo. Nós temos uma entidade brilhante, que é a PM. Quero cumprimentar o Fred, porque já começou pegando o trem, caminhando e não parou. Está presente em todas as decisões do governo do Estado com relação a essa situação pandêmica que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, infelizmente, ainda sem uma previsão de quando nós vamos terminar com isso. Evidentemente, os prefeitos sofrem, os vereadores mais ainda, porque eles estão ali vivendo os dramas do prefeito. O vereador é aquele que está constantemente, meu caro presidente Adriano, que hoje se imposta, é aquele que vive ao lado do morador, do contribuinte, na escola, no bar, na cidade, enfim, em todos os ambientes da cidade, ouvindo as reclamações, ouvindo aquilo que o cidadão quer saber. Porque, repetindo sempre a frase histórica do movimento municipalista, é na cidade que o cidadão cria, recria, trabalha, chora, se amarga, sorri, vive o dia a dia. E nós temos que enfrentar esse dia a dia. Nós temos que entender que, sem uma reforma tributária justa, não chegaremos a lugar nenhum. E os senhores têm um papel importante
como atores e protagonistas de um movimento que visa trazer mais recursos para os municípios. Oxalá está conosco aqui, certamente, o Zé Mário Brasiliense. Todos nós sabemos como vive a Alemanha. A Alemanha tem 1/3 para cada poder. Então, o município tem decisão de fazer aquilo que pode, aquilo que deve, aquilo que a população quer, porque o recurso lhe está garantido. O Brasil, que é um país municipalista, é um municipalismo às avessas. Nascemos em Porto Seguro, em São Vicente, em Salvador, nascemos antes de uma nação, nascemos antes do governo federal, mas somos um municipalismo às avessas, porque aqui se paga um preço muito alto para governar. E os senhores secretários da Fazenda são o oxigênio para uma administração que governa o imponderável, uma administração que a cada dia acorda com um problema. Felizmente, nós temos lideranças do movimento municipalista trabalhando para que isso aconteça com menos dor, com menos sofrimento. Eu quero aqui reiterar ao Sérgio, ao Manuel, ao Adriano, que assume os melhores desejos de felicidades no comando desta forte instituição que representa os secretários da Fazenda. E quero aproveitar aqui, Naline, as emissoras de rádio divulgaram a posse aqui em Barretos e a nossa participação, e veio a pergunta de vários escritórios de contabilidade. Afinal, a Receita vai ou não prorrogar o prazo para a entrega do imposto de renda? O Adriano, lá de Brasília, certamente nos ouvindo, é uma resposta que nós poderíamos receber agora e repassar. Grande abraço, Naline, grande abraço, Adriano, felicidades, Manuel, e a todos vocês que em todos os cantos do estado de São Paulo estão nos assistindo ao vivo. Obrigado, Sebastião. Lembrando que hoje está a PM, eu digo a mesmo da UVESP, né? É uma madrinha nossa que vem desde quando começamos como fórum, né? Nunca tivemos nenhuma atividade nossa que não tivesse a PM e a UVESP junto, e agora a oficina municipal recém-mencionada, o querido Adriano quer falar eu li ontem que a Receita nem cogita fazer prorrogação. Se o Adriano quiser falar sobre isso, fica à vontade. Adriano Subirá. Obrigado, Sérgio. Parabéns aí ao professor Lisiara, prefeito Fred, os que antecederam essa solenidade. Nós ainda não temos essa definição, Sérgio. Eu gostaria de poder trazer essa notícia, assim como comentei em primeira mão os senhores antes do Diário Oficial, a prorrogação da entrega do VPN. Mas o tema está sob análise. Tá a única posição que eu tenho até o momento. No release que eu li, no release que eu li ontem, tinha uma linha lá perdidinha dizendo assim: a entrega está normal. Quer dizer, não tem nada em pensamento ainda. O José Mário Brasiliense é um não menos parceiro, e ele cuida de uma coisa fundamental que foi mencionada diversas vezes hoje: a educação continuada. A educação do espírito, do municipalismo e da área fazendária. Zé Mário, muito obrigado. Você representa a oficina municipal e também a Fundação Konrad Adenauer, que é uma parceira absoluta. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você nessa cerimônia da maior importância da posse da nova diretoria da CEFIM, na pessoa do Adriano Leocádio. Saúdo a todos os diretores que agora assumem, desejando sucesso nessa empreitada. Saudar Manuel Gonçalves, o fundador, Fred Guidoni, presidente da PM, com quem eu quero falar em breve sobre as nossas parcerias. Sebastião Miziara, que me antecedeu, grande mestre municipalista, com quem estive na Alemanha fazendo um estudo sobre o federalismo alemão. Sebastião, talvez a gente precisasse escrever um livro sobre o federalismo na Alemanha aqui para divulgar aqui a partir da nossa viagem memorável. Mari Brito, Neide Lopes, Silvia Mello, as senhoras conosco aqui, Adriano Subirá, Vitor Borges. Estamos aqui com a elite da gestão pública, com a elite das finanças públicas no estado de São Paulo e no Brasil. Eu queria trazer um pouco dessa palavra. O Miziara mencionou a Adenauer, a Fundação, e Naline também, que graças à Fundação a gente tem podido apoiar os brilhantes seminários
que o Sérgio promove sobre gestão pública fazendária. Estamos indo para a 10ª versão agora em julho. É uma honra para a Oficina Municipal e para a Fundação Konrad Adenauer apoiar esse evento, que, no fundo, visa o fortalecimento da autonomia do município em 3 dimensões. Obviamente, a fazendária e a financeira. Como disse o Sebastião, é quem sustenta, como disse o Fred, é quem sustenta as políticas públicas, os projetos, os programas, e agora, na pandemia, sem dúvida, está tendo uma função fundamental. O tributarista Alcides Jorge Costa, pai do ICMS, dizia que para onde vai o dinheiro, a competência gerencial acompanha e a decisão política acompanha. Miséria disse agora do Fred participando das decisões do governo do Estado, porque é isso. As decisões tomadas localmente têm uma eficácia muito maior. Então, a autonomia financeira, a autonomia administrativa e a autonomia política que os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras estão demonstrando com a resposta imediata que estão dando nesse contexto de guerra. É quase um contexto de guerra esse combate à pandemia. O Miséria vai lembrar que o Konrad Adenauer foi prefeito de Colônia, começou a vida política dele em Colônia, e a gente percebe, Fred, como lideranças como você, os estadistas já surgem no município, nós já notamos quem são os grandes estadistas. E o Adenauer, como prefeito de Colônia, já apontava o seu percurso enquanto estadista, foi caçado pelo regime totalitário alemão, volta como presidente da Assembleia Constituinte Alemã em 49, era o Ulisses Guimarães, da Alemanha, e foi o primeiro chanceler da reconstrução no pós-guerra. Nós estamos vivendo um pouco essa situação. É uma situação dramática para a saúde, para a economia, para o emprego, para toda a vida do cidadão, e não há dúvida que é no município onde essas respostas estão sendo dadas. E nós, da Oficina Municipal e da Fundação Adenauer, temos uma alegria muito grande de ter como parceiros fundamentais no Brasil os municipalistas, os prefeitos, os vereadores, os secretários de Finanças, secretários de Educação, secretários de Saúde, quem está responsável, quem está tocando o dia a dia nas cidades. A Fundação Adenauer está em 100 países no mundo. É uma multinacional da democracia, do Estado de Direito. Em todos os países, o municipalismo é o foco do trabalho da Fundação Adenauer. Tem o Sérgio Nalini, a Cefim, agora Adriano, presidindo a Cefim como parceiros, podendo apoiá-los, porque nós somos um parceiro adjetivo, né? Menor, com toda humildade, é para nós um privilégio, porque a gente sabe que a Cefim, como disse o Miziara, é um think tank, é um tanque de ideias que está irradiando as melhores práticas da gestão financeira para todos os municípios, 645 municípios de São Paulo, e irradia para o Brasil como um todo. O Fred disse isso e todos que me antecederam também, porque São Paulo é uma locomotiva que irradia. Queria terminar com 3 palavras. O Miséria falou aqui de governar, que é tratar do imponderável, e ponderou muito bem essa ideia, esse conceito, e governar na perspectiva de Adenauer e Montoro, essas figuras que já foram mencionadas aqui, depende de 3 palavras. Altruísmo, pensar no outro, pensar no bem comum, humildade, para sempre estar aprendendo, humildade, mansidão, paciência, as virtudes teologais, e escuta, porque é o estadista em nível local, o secretário, o prefeito, o vereador, que escuta a população e que faz a política pública como se fosse uma roupa, um manto que agasalha a população de uma forma customizada, de uma forma adequada. E hoje a gente está agasalhando a população numa situação trágica, dramática, e acho que o Brasil vai ser muito desafiado, especialmente nos próximos anos. Faço o voto de um sucesso pleno na Cefim, vocês terão uma responsabilidade fundamental nos próximos anos, assim como os mandatários e as mandatárias, prefeitos e prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários, secretárias, gestores, gestoras públicas municipais, serão os principais atores e atoras no protagonismo político, administrativo e financeiro nos próximos 4 anos. Nós não temos dúvida disso. E oxalá a política estadual e a política federal possa ser um eco, um canal transmissor dessa força municipalista que vem de baixo para cima e, com isso,
o Brasil possa dar um grande salto nessa crise, que ela se transforme numa grande oportunidade de um salto qualitativo para as políticas públicas brasileiras. Obrigado, Sérgio, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nesse momento histórico. Eu tenho certeza que é um momento histórico para o nosso Estado aqui, a posse da nova diretoria da CEFIM. O seminário em julho vai sinalizar os rumos dessa próxima diretoria, das parcerias, da colaboração, como foi mencionado aqui, no plano federal, estadual e municipal. E para nós, da Oficina Municipal e da Fundação Konrad Adenauer, é uma honra poder fazer parte dessa história com muita humildade, com muita paciência, com muita escuta, aprendendo com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, José Mário. Eu não posso deixar de mencionar a presença do Éder Brito, que é coordenador de projetos da oficina, que também está sempre do nosso ladinho, né? Ele nem sempre, às vezes, usa a palavra, mas está sempre do nosso lado. Um abraço ao Éder. Nosso braço direito e esquerdo. E a gente aproveita, né? Esse fato. Dentro das pessoas que a gente tem inscrito, depois nós vamos abrir a palavra, nós temos agora um tributarista. Está bem dividido as representações e as falas. O Alberto Macedo tem falado bastante. Certamente é o tributarista que mais abraçou a causa da reforma tributária. E eu quero lembrar que a primeira vez que nós ouvimos a ideia de um simplificar tributário foi no SEGESP em Ribeirão Preto. Então, nós temos muito orgulho disso. E com a palavra, então, Alberto Macedo. Obrigado, Sérgio Nalini. Agradeço a oportunidade de poder uma pequena fala. Primeiro, parabenizar o secretário Manuel pela gestão profícua, uma gestão que fez reforçar ainda mais o trabalho e a qualidade da CEFIM, do secretário de Finanças de município de São Paulo, e parabenizar o secretário Adriano Leocádio pela posse e a sua diretoria, que tenham uma gestão de sucesso muito desafiadora, como todas as autoridades que presentes já falaram. As minhas palavras serão breves, simplesmente nos colocarmos à disposição. Eu estou aqui, falo em nome do secretário Guilherme Bueno de Camargo, secretário municipal de Fazenda do município de São Paulo, e colocarmos à disposição também pela Anafisco, eu como consultor técnico da Anafisco, a Associação Nacional de Autores Fiscais e Tributos Municipais, e a CEFIM, uma das primeiras apoiadoras do projeto que estamos levando à frente. Foi falado aqui de forma muito importante de reforma tributária, né? E a CEFIM abraçou a proposta de simplificar já, foi uma das primeiras, juntamente com a Abrache, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças Capitais, na qual também represento São Paulo na sua Câmara Técnica Permanente. Temos dialogado muito com diversas entidades, diversos setores econômicos, foram mais de 210 reuniões virtuais ano passado, e já tivemos uma reunião muito boa com o secretário Adriano, com diversas secretarias da Baixada Santista, do Grande ABC, do Vale do Ribeira, e a gente se coloca à disposição para essa mobilização cada vez maior dos municípios em defesa de seus interesses. Lembrando que o governo federal que foi aí eleito, foi eleito para menos Brasília e mais Brasil. E as propostas de IBS não trazem menos Brasília e mais Brasil, né? A proposta Simplificar Já é uma proposta que tem ganhado cada vez mais apoiadores, com 120 apoiadores, setores de indústria, comércio, serviço, setor privado, setor público, e a gente se coloca à disposição e deseja ao secretário Adriano Leocádio e sua diretoria sucesso na administração, e ficamos muito felizes com essa nova diretoria, e também agradecendo a diretoria anterior, e ficamos sempre à disposição. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, secretário Adriano, pela oportunidade. Obrigado, Alberto. Essa disponibilidade sua está sendo muito bem utilizada e temos certeza que vamos continuar fazendo isso. Nós citamos diversas entidades que estão conosco desde o início, pessoas que estão conosco desde o início,
E a Cefim ela tem uma relação de simpatia fantástica com essas entidades todas, e a rede de consórcios dirigida pelo Vitor Borges é uma dessas entidades que a gente sabe que, estando na ativa, você pode contar. Então, nós queremos entregar a chave de ouro aí do encerramento desta parte. Em seguida, nós vamos homenagear os fundadores, ao Vitor Borges, que fará a sua palavra, encerrando essa parte das autoridades. Bom dia, professor Nanini, que tão bem faz o protocolo e a direção dessa cerimônia. Quero cumprimentar o presidente Adriano, que assume nesse instante esta importante associação. Em seu nome, Adriano, também o presidente que hoje passa o bastão, o Manuel, e toda a equipe da Cefim, funcionários e servidores públicos abnegados. E nós temos que destacar o valor de cada um deles e de cada uma delas. Se me permite, professor Nanini, fazer uma saudação para todas as mulheres que participam aqui da nossa cerimônia, a Silvia Mello, presidente executiva da UVESP, cumprimentar ao Sebastião, cumprimentar ao Fred Guidoni, cumprimentar a todas as autoridades, também o José Mário e a equipe da oficina municipal. Duas palavras aqui, dois temas rápidos, porque cada um já trouxe aqui a sua contribuição, e para não tomar o tempo dos senhores, uma vez que eu não tenho a oratória de Sebastião Miziara, que eu acho que pode ser eleito por aclamação aqui, o grande orador mor de todas as cerimônias que estão sendo realizadas e as que estão no porvir. Mas eu gostaria de falar, à luz daquilo que está acontecendo hoje no Brasil, da pandemia, em que virou o modismo se citar consórcio público, não é? Os consórcios já existem há mais de 30 anos, especialmente na área de saúde. Eles nasceram junto com o Sistema Único. Então, os prefeitos, as prefeitas já conhecem essa forma de organização há muito tempo. E não só para a área da saúde. Nós temos agora um enfrentamento racional, lógico, necessário, por exemplo, para a questão dos resíduos sólidos. Tanto a legislação, o novo marco do saneamento, que foi relatado pelo deputado federal Geninho Zuliani, municipalista, que aqui em Brasília, onde estamos, preside a frente parlamentar dos consórcios, a rede, que conta com mais de 211 consórcios públicos no Brasil. Então, nós estamos falando 2.500 municípios que participam de consórcio, trabalha já nessa área há muito tempo. Mas a pandemia nos deu a oportunidade do enfrentamento colegiado. Nenhuma cidade consegue fazer a lição de casa de forma isolada. Nós estamos vendo isso. Não adianta um município entrar em lockdown, um prefeito ter que pagar as amarguras de um lockdown e outro município ao lado não fazer e não ajudar. A doença continua e continuará a se propagar. Então, quando se fala em consórcio, se fala em administração compartilhada, colegiada, para encontrar solução para agora, para o combate à pandemia, mas também para soluções futuras. E as soluções futuras predispõem necessariamente nós falarmos do Pacto Federativo. Reforma tributária, como disse bem o professor Macedo, é um ponto essencial para um problema radical chamado Pacto Federativo. Não há que se falar em equidade, em isonomia, em atribuições de competência, em beleza do Pacto Federativo, se isso não vier objetivamente com a atribuição de recurso para os municípios. Nós vamos continuar a enganar as pessoas com esse termo, com essa terminologia e com esse discurso. Reforma do Pacto Federativo significa autonomia financeira e emancipação para os municípios. Agora, o espaço fiscal, como os senhores sabem, todos sabem, será cada vez mais escasso. Nós temos um país a reconstruir. Vivemos uma terceira guerra mundial biológica. E hoje o cargo mais difícil, mais espinhoso que se tem e que se terá nos próximos anos é o cargo de secretário de Finanças de cidade, especialmente em cidades pequenas, que são 69,8% dos municípios brasileiros.
Então, os servidores da área tributária precisam ter reconhecimento, capacitação e a credibilidade, porque é através deles que prefeitos e prefeitas, nós dos consórcios, buscaremos as alternativas para pagar folha de pagamento, para pagar toda a atenção básica que foi represada agora da Covid, que nós teremos que pagar a conta disso, da área da saúde, pelos próximos 10 anos. Estamos falando agora de vacinas, consórcios para comprarem vacinas, mas isso precisa ser feito também pactuado com o governo federal, com o Plano Nacional de Imunização, com as embaixadas e com o Congresso Nacional e também a iniciativa privada. Portanto, o que nós propusemos na semana passada foi realmente um pacto contra a Covid-19, um pacto de união. Mas nós não podemos aceitar que os municípios fiquem de fora desse pacto, porque é na ponta que está o problema. Então, eu gostaria de ressaltar aqui a necessária autonomia de cada uma das cidades, através dessa proposta do pacto, da aprovação necessária da reforma, simplificando os impostos, e dizer, por fim, do papel, novamente, do servidor, e agora específico do servidor da área da fazenda, porque é ele que vai conseguir abastecer a saúde, pagar as contas da educação, resolver problema de destinação de recurso para, por exemplo, a questão do lixo, seja montando bons projetos para a iniciativa privada, seja também fazendo a gestão do dia a dia das finanças. Nós estamos vendo, senhoras e senhores, o papel do servidor público destacado no Brasil. Hoje nós temos à frente do Instituto Butantan um professor de faculdade de medicina. Hoje nós temos as universidades públicas brasileiras produzindo respiradores, que estão salvando dezenas de milhares de pessoas que não têm ar para respirar. E se não fossem os servidores públicos, essas pessoas tão secundadas muitas vezes no debate, nós não estaríamos tendo um SUS e teríamos uma mortalidade ainda maior. Então, ressalto o papel da valorização do servidor, principalmente da área fazendária, que nós entendemos que com capacitação, com valorização, poderão ajudar muito seus prefeitos e suas prefeitas. E os consórcios se colocam para essa tarefa, para aglutinar os esforços, para fazer essa gestão representativa no Congresso Nacional e no Senado, realmente em defesa de um pacto federativo verdadeiro e não de faz de conta. Então, muito obrigado a vocês. Nós estamos aqui à disposição. Os consórcios sempre tiveram à disposição dos prefeitos, das prefeitas, com responsabilidade. Todos os dias eu recebo aqui propostas de gente querendo vender vacina. Prefeitos, secretários de finanças, cuidado, 99% dessas propostas são irrealistas, para não dizer mal intencionadas. Essa é a nossa responsabilidade de enfrentar com senso de urgência a pandemia, mas também não colocando os prefeitos e prefeitas e os gestores de saúde e os senhores em problemas ainda mais sérios. Muito obrigado, professor Nannini. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Vitor. Como eu disse, que bom que as falas estão todas alinhadas, viu, Adriano? Você vê que o seu discurso foi, como foi dito no início, foi um discurso histórico, né? Porque tudo que você almejou, as outras entidades estão aqui vindo aí com tem mais anos que a gente, né? Eu não sei se o Adriano quer fazer um complemento de palavras que a gente passa para a parte de homenagem aí aos fundadores históricos. Eu só quero dizer que assim que as falas estão muito alinhadas porque há um propósito em comum, que é a defesa da cidade, a defesa das pessoas. Então, a gente está participando, nós estamos aqui congregando com entidades sérias, com pessoas sérias, e quem é sério defende o que é decente, e o que é decente é defender as cidades, defender os municípios, para que a gente, sobretudo, defenda a vida em todas as instâncias e em todas as suas esferas. Então, eu fico muito, muito contente. Eu não tenho um convívio muito assíduo com as entidades que agora eu pretendo ter, mas tudo isso faz parte de uma discussão em que eu costumo falar que no chão de fábrica das secretarias de finanças, isso é muito comum.
É muito comum quando nós andamos nas contabilidades, nas auditorias, nos setores de fiscalização das secretarias de finanças, das nossas prefeituras, esse discurso é muito veemente, é muito latente com os nossos servidores. Então, agradeço demais a fala dos colegas e a gente coloca sempre a CEFIM na parceria para que a gente possa, em primeiro lugar, discutir, para que a gente possa propor alternativas que sejam realmente eficazes e que façam a diferença para o nosso país. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Nós vamos pedir licença para vocês, passar um videozinho de 2 minutos apenas, porque hoje a gente marcou como data anual de 1º de abril, é o lançamento do 10º Seminário de Gestão Pública, que nós estamos aí podendo completar 10 anos. Débora sempre fecha aí nossos... Ela ainda está conosco. Bom dia a todos aí, bom dia, Naline, bom dia a todos os outros colegas. Eu vou ser bem breve, né, porque também precisa terminar rapidinho, então, assim, é um grande prazer aqui estar participando com vocês, né, agradeço o convite de mais um evento aí da CEFIM, e quero parabenizar aí essa nova administração, tá, desejando aí bastante sucesso para vocês. Parabenizar a iniciativa aí dos colegas que fundaram a CEFIM, confesso que eu não conhecia a história, fiquei conhecendo hoje, achei muito legal, muito interessante, uma boa iniciativa, ótima, tá? Da minha parte, eu espero poder contribuir aí com vocês sempre, me coloco à disposição de todos naquilo que eu puder ajudar, tá? E desejo aí muita sorte também para todos os secretários de finanças que já estavam e esses novos que já entraram. Tá? Agradeço aí em especial ao Naline, que sempre me apoiou, que me trouxe aqui para estar com vocês, né?
a Selma, o Neymar, e deixo aqui um grande abraço a todos. Né? Não tem, como disse a Andréia, também não sou tão boa assim em palavras, né? Como todos já discursaram muito bem, eu deixo aqui um abraço bem grande para vocês, me colocando à disposição de todos. Obrigada. Eu preparei hoje para ver essas menções ao que a gente fez. Eu, a Meire, seríamos muito citados, Adriano. E é uma consequência do que a gente vem desenvolvendo. Mas quando eu soube que você havia sido indicado para presidente da CEFIM, eu fiquei muito feliz por você ser competente, reconhecidamente competente, exercendo um cargo na função numa cidade do tamanho de Santos, ser um servidor, como você mesmo disse, concursado, e olhando pelo lado do serviço público, da educação continuada, do municipalismo. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu não gosto de falar em aposentadoria porque a gente começa a se deprimir com essas coisas. Mas a gente também tem a gente começa também a desacelerar, não é? Então, não tem nada dessa de eterno, não. O eterno presidente hoje é você. É você que vai pegar aí o bastão, e o que a gente vai fazer, agradecendo o seu convite, é que eu disse na sua eleição, vou dizer hoje, repetindo, né? O segredo da execução é a gente saber a hierarquia. Então, você hoje é nosso presidente com muita honra. Já vi nesses dias aí da transição que você é firme nas suas posições, e é assim que tem que ser. Então, eu vou dizer humildemente, conte com a nossa obediência, que é como tem que ser. Você é o presidente e nós vamos seguir aí o seu mastro. E quem conclui, então, a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos, é o Adriano, que faz, então, as últimas palavras. Eu só queria agradecer imensamente aos meus pares da CEFIM por ter me escolhido a cidade de Santos, na verdade, a Secretaria de Finanças de Santos, para representar, para coordenar e para liderar esse processo nesses próximos exercícios. Eu quero finalizar dizendo que tudo que é bom nós devemos continuar fazendo, vamos buscar aprimorar, e eu espero imprimir nesse período que nós vamos estar junto um pouco da minha cara, daquilo que eu acredito, e com toda certeza com a parceria do Sérgio, da Meire, de todo mundo que está colaborando conosco, de todas as entidades, de todos os organismos, os entes, e que se envolve agora nesse processo, porque as pautas são diversas, mas o interesse é um só, que é o cidadão. Então, que a gente possa sempre ter pautado isso. Eu finalizo dizendo que a palavra norte do meu trabalho vai ser colaboração, e eu espero contar com a colaboração de vocês, e falo que vocês podem contar com a minha colaboração. Obrigado a todos, foi uma manhã muito prazerosa e muito honrado estou com a escolha. Obrigado.